Olá pessoal, como passaram a semana? Graças a Deus, Deus tem nos guardado, Deus tem renovado nossas forças. Estamos aqui novamente para estudar a respeito da história, vida, biografia e os ensinamentos do apóstolo Paulo. Semana passada eu falei sobre o momento que ele foi preso em Jerusalém e ele falou a respeito da sua defesa, foi muito legal. Ele levanta lá a sua voz e começa a falar que ele era um perseguidor de cristãos e Jesus um dia apareceu para ele no caminho de Damasco e transformou sua vida. E assim como eles que eram pessoas que zelosos pela lei, nós estudamos sobre a lei, sabemos um pouco sobre a lei. Paulo ele fala, eu era como vocês, mas agora eu sou servo do Senhor Jesus Cristo. E eles fizeram aquele alvoroço, ficaram irritados quando ele falou que pregava para os gentios. Mas Paulo ficou 2 anos preso ali. Durante esse tempo que ele ficou preso, ele ensinava a igreja à distância. Então, nós temos vários ensinamentos de Paulo. E uma das coisas que ele fala a respeito da renovação da nossa mente. Paulo ensina a gente a ter uma mente focada na mente de Cristo. E diante de tudo isso, nós vamos ver algumas coisas dentro do texto que vamos ler e vamos chegar a uma conclusão que nós somos peregrinos, ou seja, nós estamos nesse mundo de passagem, um mundo tenebroso, um mundo que a gente vê muita coisa que nos entristece, um mundo que foi deturpado dentro do projeto original. E vamos compreender que precisamos viver em esperança, e com a mente de Cristo. Muitas pessoas se decepcionam muito com as situações, com as dificuldades da vida. Existem lugares que têm altos índices de suicídio, pessoas que desistem de viver porque não compreendem que há algo além dessa vida. Nós fomos criados para sermos eternos. E quando nós estamos em Cristo Jesus, isso para nós fica muito mais sublime, mais claro, suas promessas maravilhosas. Então, o cristianismo realmente ele liberta, ele transforma, ele traz para nós uma novidade de vida. Então vamos ler comigo o livro de 1 Coríntios 2, do versículo 12 ao 16. Olha o que Paulo diz. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Olha que forte isso, Então Deus ele coloca em nós um Espírito dele, e nós, através desse Espírito que passa a habitar dentro de nós, que é o Espírito Santo, nós passamos a interpretar a graça de Deus, interpretar os seus dons, interpretar aquilo que Ele derrama sobre nossas vidas como uma nova criação, como uma nova vida em Cristo Jesus. Olha o 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as não espirituais. Então veja que há um discernimento a partir do momento que o Espírito Santo vive em nós, para discernir aquilo que é de um Espírito bom, do Espírito de Deus, as coisas de Deus, com as coisas que são terrenas, carnais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então Paulo ele fala, o homem natural não tem esse Espírito de Deus, ele não tem essa capacidade de compreender, então ele não tem o discernimento, ele vai fazer as coisas pelo seu bel prazer. Já o homem que é nascido de Deus, ele tem esse discernimento, então ele vai buscar as coisas puras, as coisas decentes, as coisas agradáveis, as coisas realmente que provêm de uma boa índole, porque tudo que é bom, tudo que é maravilhoso, tudo que é agradável vem de Deus. Versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, ou seja, ele tem a capacidade de ter uma visão clara do que é certo e o que é errado. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então Cristo nos
nos dá a condição de entender o que a mente de Deus tem de desejo, tem de intuição, tem do que é reservado para nós. Isso é muito bom. Olha o que diz no 2,16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Esse é o texto áureo, né? Nós acabamos de ler. A mente de Cristo. E diante de um mundo marcado pelos dias maus, não podemos viver sem ter a mente de Cristo. Isso é fato. Nós temos visto pessoas desesperadas, pessoas desesperançosas, pessoas que viviam, em suas casas chiques, com seus carros, suas posições de trabalho, suas viagens chiques, O pessoal viajava para fora, tirava foto até da comida que estava comendo em restaurante chique, Então tudo isso agora não vale de nada, agora as pessoas estão presas e assustadas. Essa é a grande verdade. Mas para quem está em Cristo Jesus, sabe que além dessa vida, tem uma vida gloriosa que nos aguarda. Nós somos peregrinos em terra estranha, ou seja, o plano de Deus agora é diferente para nós. Há um novo céu, uma nova terra, um reino reservado para que nós possamos desfrutar da nossa eternidade. Nós não vivemos numa visão limitada de que tudo acaba por aqui. Essas duas verdades bíblicas nos farão compreender melhor o mundo onde vivemos. Primeiro, como discípulos de Cristo somos peregrinos nessa terra. Isso está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 14. Segundo, conscientes da nossa provisoriedade terrena. Precisamos ter a mente de Cristo. Nós temos que ser conscientes, daquilo que nós precisamos para viver uma vida decente. E não colocar a nossa vida, nossos esforços somente a adquirir bens e de riquezas e coisas temporais dessa terra. Quando falamos de peregrino, o peregrino tem uma conotação de ser uma pessoa que está de passagem por uma terra. A terra não lhe pertence, ele caminha em direção a um país cujo coração almeja. Para isso, o peregrino se torna nômade, não se apega ao local de estadia, porque sabe que é provisório. Por onde caminha não experimenta conforto, pois carrega o mínimo de bagagem possível, a fim de tornar o trajeto mais leve. Ele não fica deixando a cabeça maluca, doida, cheia de coisas. Ele vai ser o mais simples possível, o mais leve possível. Ele tem um foco, ele tem um alvo. Nós temos um exemplo claro de Abraão. O Abraão é um modelo bíblico dessa imagem peregrina. O nosso pai da fé saiu da sua terra. Ele morava numa terra chamada Ur dos Caldeus. Deixou sua parentela, foi ao encontro da terra prometida e fez da peregrinação um estilo de vida. Ele não parava. Então ele morava em tendas, tinha um momento que ele estava num lugar, depois ele mudava para outro lugar, às vezes ele era assolado por uma seca muito grande, passava por necessidade, falta de água, era uma vida difícil, era uma vida complicada. Mas Abraão sempre confiou em Deus e tinha uma visão clara de que a vida eterna era algo realmente muito maior. Da mesma forma que Abraão, nós os cristãos somos peregrinos desse mundo. Por isso não podemos nos embaraçar com as coisas dessa vida, nem permitir que ocupem o lugar que pertence ao Senhor em nosso coração. 1 Timóteo 2,4. Tem gente que às vezes, o fato da empresa falir, a gente vê pessoas tirando a própria vida porque perde algum bem, perde alguma coisa material. Nós não podemos colocar as coisas acima do que o lugar do Senhor em nossas vidas. O Senhor é tudo o que nós precisamos. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Hebreus 12, versículo 1. Ser peregrino não significa irresponsabilidade com o trabalho, os estudos e a família, mas ter uma motivação correta do coração para priorizar as coisas que são de cima. Colossenses 3:1. Isso é bem verdade. Nós temos que ser diligentes nos nossos estudos, responsáveis no nosso trabalho, mas nós temos que ter a mente focada em Cristo Jesus. A nossa
A nossa visão de eternidade tem que estar com Ele. E até nos dias a dia, né? No dia a dia nosso, nas nossas coisas, Ele nos ajuda também no nosso trabalho, Ele nos ajuda nos estudos, Ele ajuda nos nossos relacionamentos, no nosso bem-estar. O Senhor tem uma palavra de ensinamento para todas as situações. A Bíblia se refere ao fato de que os crentes não são deste mundo e anseiam por sua pátria celestial. Então, dessa forma, não podemos nos confortar com este mundo, nos conformar com este mundo, pois o nosso estilo de vida deve refletir o exemplo de Jesus revelado nos Evangelhos. Então, quando nós estamos em Cristo Jesus, né, nós realmente somos livres. Uma vida marcada pela prática da justiça, do acolhimento aos sofredores, da libertação dos oprimidos pelo diabo e especialmente da prática de amar o próximo, uma virtude eterna. Estamos nesse mundo só de passagem. Lembre-se disso. Nosso destino é o céu. O céu que eu estou falando é um novo céu e nova terra. Isso está em Apocalipse, né? Tem características lá, né? É um lugar, vai ter um governo, né? O próprio Senhor estará habitando com os homens ali. Tem uma cidade que vai ser encaixada, né? Nesse novo céu, nova terra, que é chamada Nova Jerusalém. Então tem detalhes extraordinários que nós vamos estudar mais para frente. E olha, viver em esperança com a mente de Cristo, é isso que vai nos dar condição de passar por esses dias tão difíceis que estamos vivendo, essas provações. Então, se nós temos a mente de Cristo, sabemos que o momento pode ser difícil, mas o Senhor é que está com a gente ali em todas as situações, todas as dificuldades, todo momento. Enquanto vivermos nesse mundo, seremos afetados pelas fraquezas, circunstâncias difíceis, pelas perdas duras que vivemos. Por isso devemos aprender a viver com a sabedoria do alto, conforme Tiago e Filipenses nos revela. Deixemos todo o embaraço e o pecado tão de perto que nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8. Então veja, nós vivíamos uma vida toda confusa, cheia de embaraços. E a partir do momento que nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus, nós passamos a ter as coisas alinhadas, com os pensamentos corretos, nós nos tornamos pais melhores, nos tornamos filhos melhores, amigos melhores, cidadãos melhores, patrões melhores, empregados melhores. Agora, se a pessoa, após conhecer Cristo Jesus, não tem essa evolução constante de renovação da mente, não busca um aperfeiçoamento constante de ser parecido com Cristo Jesus, vai sempre aparecer velhos hábitos, vai sempre aparecer o velho homem, né, perturbando aí, em momentos complicados de crise. Às vezes a gente vê pessoas com comportamentos não cristãos, mesmo sendo cristãos, porque não tem essa ideia de renovação constante de mente, não permite que o Espírito Santo de Deus trabalhe. Aí são pessoas meninos, são como meninos, não evoluem, não crescem, não sobem os degraus de maturidade de um cristão. E quando a gente passa por provações com a mente de Cristo, nós tendo a mente de Cristo, sabemos discernir as coisas espirituais das materiais. Nós sabemos as coisas que nos prendem e nós sabemos as coisas que são realmente importantes, né? E escolhemos priorizar o reino de Deus e a sua justiça na esperança de que Deus cuidará de nossas vidas. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente olha além das circunstâncias, que é o olhar de um cristão maduro, né? Ele vê a situação ali tudo confuso, tudo complicado, tudo amarrado, sem as coisas funcionarem, as coisas emboladas. O cristão, ele tem um olhar um pouquinho acima das circunstâncias, né? Ele tem o olho focado em Cristo.
e sabe que Jesus, de uma forma milagrosa, ele sempre surge com a sua providência, porque ele é maravilhoso. Quando nosso pensamento está de acordo com os ensinos do nosso Mestre, podemos voltar os olhos para além das circunstâncias difíceis. E olha só o que diz Hebreus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Que coisa, né? Quando a gente tem essa fé de Hebreus aqui, a gente está apoiado em Cristo, mesmo não vendo um bom resultado, mesmo sem enxergar uma saída, a gente sabe que lá no fundo Jesus está trabalhando para mudar aquela situação. E olha, para manter a nossa esperança viva, precisamos ter a mente de Cristo. Isso é verdade. Então a esperança que muitas pessoas têm perdido, muitas pessoas têm entrado em desespero, né? Desespero é perder a esperança. É porque às vezes a pessoa não conhece ou não tem essa mente de Cristo ali presente. Cristo Jesus, ele venceu a morte, né? Ele é o único que tem palavra de vida eterna. E quando nós estamos em Cristo Jesus, nós podemos crer que, seja qualquer circunstância, seja qualquer momento de ganho, momento de perda, Ele se faz presente em nossas vidas. Ele tem uma palavra que dá continuidade à nossa existência. Então é isso, que possamos ter essa mente viva, né? Essa mente de Cristo em nós. Ele é o homem perfeito, é o líder perfeito, o filho perfeito, o amado perfeito, é o amigo perfeito, é o pai perfeito. Tudo nele é perfeito, ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus presente, é um Deus forte, ele é uma bênção maravilhosa que foi derramada em nossas vidas. Que possamos ter essa mente de Cristo bem viva em nossas mentes, né? Para que nossa esperança seja viva e para que outras pessoas vejam isso também e possam sentir motivadas em querer conhecer, para que nós possamos proclamar e anunciar essas boas novas. Eu tenho uma boa notícia, né? O Evangelho significa uma boa notícia. A boa notícia é que tem jeito para tudo, até para a morte. Isso se chama Cristo Jesus. Que Deus abençoe os irmãos, que tenham uma boa semana e que semana que vem nós possamos estar aqui juntos novamente para estudarmos mais uma lição da Bíblia. Que Deus abençoe.